Boa noite na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Nesse momento eu quero, desde já, agradecer a sua participação na última live ou na live anterior. Nós cedemos o espaço para o nosso irmão Leandro, um jovem bastante assíduo na obra de Deus, a trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Hoje estamos de volta e desde já seja bem-vindo a mais este momento e quero convidá-los para, nesse momento, fazer uma oração ao Senhor nosso Deus. Após esta oração estaremos ouvindo um louvor com a jovem Yasmin. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Criador e sustentador de todas as coisas, digno de honras, de louvor e de adoração Tu és por todos os seres celestiais e também na terra pelo povo pelo qual chama pelo Teu nome, a quem o Senhor comprou pelo sangue remidor de Jesus Cristo, Teu amado Filho, em um gesto maior e sublime de amor na história humana, demonstrado pelo ato da doação de Jesus Cristo para morrer no Calvário. Queremos pedir ao Senhor nosso Deus, por o Senhor nosso Deus nos ajudar. Queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento nesta oportunidade, neste momento, para ministrarmos a palavra na inspiração do Teu Espírito Santo e que a mesma possa surtir o efeito eficaz na vida de cada um dos que irão ouvir. Assim, Senhor, abençoa cada familiar que nesse momento ele separou este tempo para meditar juntamente comigo na Tua palavra, no texto que nós vamos meditar, que o Senhor nosso Deus venha trazer uma palavra de conforto, consolo, de fé e de esperança para todos nós. Assim, te pedimos penhoradamente no nome bendito de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Vamos ouvir a jovem Yasmin louvar ao Senhor nosso Deus. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não me esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares
Ouvimos uma bela canção, onde retrata o cuidado e a presença contínua do Senhor nosso Deus ao nosso lado, em qualquer momento da nossa vida. Ele é o Deus que está sempre ao nosso lado. Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor nosso Deus no Antigo Testamento, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Iremos ler a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 12. Vamos usar parte deste capítulo, usando esses versículos, e com certeza todo este capítulo é bem conhecido pelos irmãos que são acostumados a ter acesso à leitura da Bíblia e ouvir as ministrações de muitas outras pessoas, pregadores, pregadoras, já conhece bastante esse texto. Então nós iremos ler apenas o versículo de número 9 ao 12. E iremos trazer uma palavra que logo estaremos dando o tema para esta mensagem de hoje. Versículo 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então, queridos amados irmãos, amigos que possivelmente estão nos acompanhando neste momento, esse texto faz parte de todo um contexto dos versículos de 1 a 8 e também dos versículos posteriores ao que eu li, do 13 até o versículo de número 23, de um assunto que é bastante importante, pois Davi, ele toma uma decisão de buscar a Arca da Aliança que estava fora do território de Israel. E nós queremos usar esse texto e possíveis versículos anteriores e posteriores a estes que lemos e intitular esta palavra de hoje da seguinte forma: quando a presença de Deus chega. Quando a presença de Deus chega. Nós sabemos que ao longo da história do povo de Deus, nós encontramos dentro da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, diversas formas, maneiras que o Senhor Deus, ele se manifestava ao seu povo. Porém, entre tantas, nós destacamos um dos utensílios do tabernáculo, que era a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Porém, houve alguns episódios envolvendo esse objeto sagrado,
desde a sua confecção, em Êxodo, capítulo de número 37, versículo 1, quando Bezaleel, ele a constrói. E a sua perda no tempo do ministério sacerdotal, do sacerdote Eli e dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Nós observamos então que houve alguns pontos baixos na história do povo de Deus com respeito ao cuidado que deveriam ter, ao zelo que deveriam ter com esse objeto sagrado que simbolicamente representava a presença do Senhor Deus entre os israelitas, entre o povo de Deus. Então, nós vemos que com a perca da arca, no episódio do tempo do sacerdote Eli, quando seus filhos a conduziram à frente do exército, e então a arca ela é tomada. Nós observamos que anos mais tarde, Davi, ao assumir o trono, surge no coração de Davi o desejo de trazer de volta a Arca da Aliança a Jerusalém, ou seja, a presença de Deus para o meio da nação israelita, para o meio de Israel. No entanto, nós podemos observar nos versículos 1 a 8, nós vamos observar que a primeira tentativa, ela deu errado, foi frustrado este primeiro desejo de Davi, devido ele não observar para as normas estabelecidas por Deus com respeito ao cuidado e ao traslado, ao transporte deste objeto sagrado. Pois nós vemos que quando ele assim fora buscar, ele colocou sobre a carruagem de bois, que não era um costume, na verdade, não era a forma ideal que Deus havia instruído a Moisés, e Moisés instruiu o povo e os sacerdotes para que eles fizessem ao transportar a Arca da Aliança. Então, eles, apesar da sua boa vontade, o meio pelo qual Davi usou para transportar a arca foi um meio inadequado, inapropriado, que Deus não aprovou. Isso significa dizer que nem sempre a boa vontade ela prevalecerá se essa boa vontade não tiver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então é preciso ter boa vontade sim, mas estar dentro das normas e direção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós observamos que nesse fracasso houve ali um desastre, houve uma catástrofe. Quando a carruagem de bois, ela tomba a Arca da Aliança, ela ia cair e usar com uma atitude de querer proteger a arca de cair, ele então segura a arca para ela não cair. Então, como Deus havia proibido de tocarem na arca, então ele foi morto, fulminado naquele momento, apesar de querer praticar uma boa ação, mas estava adulterando o princípio que Deus estabeleceu de quem poderia e como poderia tocar na arca. Então ele perdeu a sua vida, e essa tentativa de Davi de levar a arca, ela foi frustrada. E nós observamos então
que a situação deste episódio levou a Davi a fazer a seguinte pergunta: como virá a minha arca do Senhor? Ao passo que Davi se questionava sobre a possibilidade de levar para si a arca ela se aproximava cada vez mais da casa de um homem chamado Obed-Edom, que sem saber ele estava prestes a receber a presença de Deus na sua casa, figurada na Arca da Aliança. Então vejamos o que acontece quando a presença de Deus chega. A primeira coisa que acontece quando a presença de Deus chega é que milagres acontecem. Nós somos sabedores, como cristãos, como conhecedores das Escrituras Sagradas, que milagres é uma intervenção divina sobre as leis da natureza. Em cada prodígio ocorre uma alteração da ordem natural no universo. Uma vez que a história do povo de Deus está repleta de milagres e também de prodígios, nós observamos que os testemunhos eles podem afirmar, podem comprovar que o cristianismo é a religião dos sinais, dos milagres e das maravilhas. Então, quando a presença de Deus chega na nossa casa, na nossa vida, o extraordinário, o sobrenatural de Deus, as bênçãos de Deus, os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas do Senhor, elas também chegam, elas alcançam as nossas vidas, a vida dos nossos familiares. Mas ainda, quando a presença de Deus chega, o que acontece? As bênçãos de ordem natural, elas acontecem. Quando nós vemos o versículo de número 13, eu quero convidar você para ler este versículo, diz assim: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. Mas eu quero pedir para você, para nós lermos mais uma vez o versículo de número 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Era esse versículo 11 que eu queria ler e não o versículo de número 13. Então observemos que quando a presença do Senhor chegou na casa de Obed-Edom, ali representada simbolicamente naquele utensílio sagrado do tabernáculo, a Arca da Aliança, nós observamos que as bênçãos também alcançaram a Obed-Edom. Observemos que abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então, quando a presença do Senhor, Deus, chega, o milagre acontece de forma plena, ou seja, de forma total. Podemos dizer que quando a arca do Senhor chegou na casa de Obed-Edom, Obed-Edom foi abençoado, a sua esposa foi abençoada, seus animais foram abençoados, seus filhos foram abençoados, seus negócios foram abençoados. A presença do Senhor na vida de Obed-Edom o transformou totalmente.
É praticamente impossível alguém que tenha experimentado a presença do Senhor Deus em sua vida e continuar sendo a mesma pessoa, que não sofra nenhuma mudança extraordinária para melhor, para ter uma vida de mais intimidade, de mais comunhão com o Senhor nosso Deus, e assim as bênçãos do Senhor se multiplicarem sobre os negócios da família, sobre tudo quanto esta família que tem a presença de Deus tocar ser próspera, que os seus negócios, e também todos os membros da casa, pai, mãe e filhos, porque a presença do Senhor, ela traz transformação, ela traz mudança, ela muda para melhor. Louvado seja Deus para sempre. Quando a presença de Deus chega, as notícias, elas se espalham. Observamos, convido você a ler o versículo de número 12, que diz: e então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então, observemos, queridos, que quando a presença de Deus chega, as notícias elas começam a se espalhar. Quando as pessoas elas observarem o que Deus está fazendo por estar presente em sua vida, as notícias vão se espalhar. Os comentários vão surgir. Louvado seja Deus. Então, quando as pessoas viram a mudança de vida de Obed-edom, eles observaram que a vida daquele homem, de uma hora para outra, ela teve uma reviravolta. Ela mudou. Então eles começaram a comentar entre si, a dizer: rapaz, o que é que está acontecendo? Quem sabe com este homem? Nós conhecíamos ele não era tão próspero, ele não era tão abençoado. Quem sabe era um homem esquecido. Mas quando a presença de Deus chega, as coisas melhoram. Tudo começa a florescer em nossas vidas. Eu quero te dizer nesta noite, a presença de Deus na tua vida, a presença de Deus na tua casa, a presença de Deus na tua família, ela irá transformar toda a tua casa. Tudo vai mudar para melhor. E quando isto acontece na vida daqueles que têm a presença de Deus, nós podemos dizer que a Bíblia Sagrada ela registra que os mensageiros eles foram a Davi, correr até onde o rei. Aí disseram: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, tudo quanto ele possui. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus começar a mudar a tua vida, não se preocupe, não se apresse, não queira você mesmo propagar o que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo em tua vida. Deixe que os fuxiqueiros eles façam isso por você. Que os fofoqueiros de plantão eles propaguem as bênçãos de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa. Obed-edom, ele não saiu publicando, ele não saiu
botando a boca no trombone, dizendo: a minha mulher foi abençoada, os meus filhos estão prosperando, a minha terra ela está produzindo com abundância, o meu gado tem se multiplicado. Não. As pessoas viram e começaram a testemunhar, começaram a conversar entre si, começaram a espalhar, até levarem ao ouvido do rei Davi que Deus havia feito prosperar Obed-edom e tudo quanto ele possuía. Então, se Deus tem te abençoado, apenas usufrua das bênçãos de Deus. E Deus tem bênçãos extraordinárias, bênçãos imensuráveis para cada um de vocês, para cada um de nós, porque nas dispensas do nosso Deus, nada fica escasso. Pode faltar tudo na nossa dispensa, nos supermercados, nas lojas, mas nos celeiros de Deus sempre terá com abastança. Deus sempre terá com suficiência para abençoar os seus filhos. Louvado seja Deus para sempre. Então aquela notícia, ela despertou o desejo no coração de Davi de fazer retornar a arca do Senhor a Jerusalém, pois assim a presença de Deus estaria de volta. Queridos, que bom seria que tantas pessoas que estão nos acompanhando, que tantas pessoas mundo afora, que um dia viveram com as bênçãos por ter a presença de Deus em suas vidas, elas voltassem o mais rápido possível, correndo o mais rápido que pudesse, para novamente adquirirem a presença de Deus, renunciando os seus pecados, as suas práticas ilícitas e dizendo: Senhor, mais uma vez eu quero a tua presença. Senhor, eu quero a tua presença no meio da minha família. Eu quero a tua presença dentro do meu ser. Eu quero ser o teu templo. Eu quero ser a habitação do teu Espírito. Quando Davi ouve as notícias alviçareiras, as notícias que enchem de esperança e de desejo, de dias melhores, de bênçãos mil, então surge novamente o desejo, pela segunda vez, em Davi, de querer ter de novo a arca, símbolo da aliança, símbolo da presença do Senhor nosso Deus no meio do seu povo. Ele deseja, queridos, deixem que as pessoas vejam em você o brilho da presença de Deus, para que elas desejem ter esta presença, assim como Davi desejou ter esta presença, pois ouviu falar que o Senhor abençoou o homem chamado Obed-edom, sua esposa, seus filhos, suas propriedades, seus negócios, e desejou. Quando as pessoas verem as bênçãos de Deus sobre a sua vida, elas irão desejar ter a presença do Senhor em suas vidas. Mas ainda prosseguindo, quando a presença de Deus chega, o que aí não acontece? Quem recebe não quer perdê-la. Quem recebe a presença de Deus, ele não quer perder, porque não é uma coisa banal. A presença de Deus não é uma coisa fútil. Não é uma coisa que as pessoas podem selecioná-la como algo secundário, como algo que não é essencial.
A presença de Deus é algo que é primário, que é algo que é essencial, que é primordial. A palavra de Deus, em Mateus capítulo de número 6, nos alerta que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as coisas demais, o Senhor, Ele vai se encarregando de fazer chegar até nós. Então, quem já experimentou a presença de Deus, ele não quer perdê-la, porque é algo primordial. É algo que não pode faltar, é algo de essencial na vida do servo de Deus, do verdadeiro cristão. A presença de Deus, ela não pode faltar. E nada por mais extraordinário, por mais que seja surpreendente nesta vida, pode preencher o vazio da presença de Deus em um coração que já experimentou esta presença de Deus. Nada poderá suprir, nada poderá preencher o vazio deixado por recusarmos, por nossas práticas ilícitas e reprováveis diante de Deus, fazer com que a presença de Deus ela seja retirada de nós. Nada poderá tampar este vazio. Então observemos que quem recebe a presença de Deus não quer perdê-la. Fica bem claro pela Bíblia Sagrada que quando Obed-Edom recebe a comitiva real em sua casa para levarem a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus na minha casa, presença de Deus na casa de Obed-Edom. Quando ele recebe esta notícia, que a comitiva real está vindo, o arauto, quem sabe, saiu na frente anunciando, aí vem o rei, até a casa, a residência de Obed-Edom. Então Obed-Edom, quando ouve esta notícia, com certeza ele se entristece, com certeza o seu coração se enche de temor de perder o que é a presença de Deus, ou o que era a presença de Deus, naquele tempo representada na Arca da Aliança, que estava prestes de ser tirada da sua casa. Quem sabe passava na cabeça de Obed-Edom, a arca vai sair, a presença de Deus vai sair, as bênçãos vão sair. Eu vou perder as bênçãos, eu não vou ser mais abençoado, a minha esposa não vai ser mais abençoada, os meus filhos não vão ser mais abençoados, os meus negócios não vão mais prosperar pelas bênçãos trazidas, adjacentes da presença de Deus em minha casa, através deste objeto sagrado, a Arca da Aliança. Então, ele se prontifica, quando ele não vê que não pode reivindicar, que ele não pode, de maneira alguma, disputar com o rei, de querer dizer, não, a arca tem que ficar aqui. Então, ele encontra uma solução para não ficar longe da arca. Como quem diz, eu não posso ficar com ela aqui, mas eu posso ir para onde a arca vai, para onde a presença de Deus vai, eu vou com ela. Essa foi a atitude de Obed-Edom. Queridos, não importa aonde você vá, o interessante é você ir com a presença de Deus em sua vida. Então observemos que aquele homem, por nome de Obed-Edom, ele se prontifica a ir também, pois não dava mais para viver longe da presença de Deus. Ah, queridos, não dá para viver longe da presença de Deus. Uma vez o Senhor Jesus perguntou para os discípulos, vocês também não querem me deixar? Aí Pedro diz, para onde iremos nós?
pois só tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja Deus para sempre. Não queiramos de maneira alguma perder esta presença gloriosa, a presença de Deus dentro da sua vida, dentro do seu lar, porque se você tem Deus dentro da sua vida, Deus está dentro da sua casa, está dentro da sua família, está dentro do meio social que você convive, porque toda vez que você vai, você transporta Deus dentro de você. Aonde um crente salvo em Jesus ele vai, ele leva a presença de Deus com ele. Louvado seja o Senhor. Eu me reporto agora quando José estava na prisão. O texto diz que o Senhor era com José. Quando ele foi lançado na cisterna, o texto diz que o Senhor era com José. Quando ele estava na casa de Potifar, Deus era com José. Louvado seja Deus. Aquele que tem a presença de Deus dentro de si, ele transporta Deus com ele. Louvado seja o Senhor. E se você transporta Deus dentro de você, é sinal que você está levando Deus para alguém. E este Deus, ele é visto através do seu testemunho de vida, através das suas ações e atitudes que honram e enaltecem o nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele se torna aparente, ele se torna visível através das suas atitudes, e as pessoas reconhecerão que somos seguidores de Cristo, servos de Cristo. Louvado seja Deus eternamente. Então observe que aquele homem, ele se prontifica aí, pois não dava mais, para viver longe da presença de Deus. Quem já teve uma experiência verdadeira com Deus, não quer perdê-lo. Não quer perdê-lo. Se há alguém que está me ouvindo agora, está me assistindo neste momento, se um dia você teve essa presença deste Deus e você não tem mais, se você está afastado do caminho do Senhor, volte, dê um passo para o Senhor, faça a conversão, retorne ao Senhor, porque Ele dará 2 passos na tua direção. Ele quer te recolher de novo nos seus braços. Portanto, não perca de vez a presença do Senhor. Volte enquanto é tempo, enquanto tem oportunidade. Não permita o inimigo roubar de você a presença de Deus. Não deixe ninguém tirar de você a presença de Deus. Guarda o bom depósito, guarda no mais profundo do teu ser a presença gloriosa deste Deus maravilhoso. Obed-edom não podia ficar com a arca, um utensílio sagrado em sua casa, mas ele não quis ficar longe, ele não quis perder naquele objeto que representava a presença de Deus. Então ele decide ir juntamente com a comitiva real para morar perto, para habitar perto da arca, símbolo da presença de Deus. Para andarmos para a conclusão, quando a presença de Deus chega, as bênçãos espirituais acontecem. É impossível termos a presença de Deus em nossas vidas e não sermos abençoados espiritualmente. Nós observamos que quando a presença de Deus chegou na casa de Obed-edom, as bênçãos materiais surgiram. Ele foi abençoado, a sua esposa foi abençoada, seus filhos foram abençoados, seus negócios foram abençoados. As pessoas viram as bênçãos naturais e então começaram a divulgar, notificar que havia acontecido algo de extraordinário naquela família. Mas também quando a presença de Deus chega, não é somente as bênçãos espirituais que acontecem. Não é apenas as coisas de ordem natural que são mudadas, que são melhoradas, não. As bênçãos espirituais também,
elas acontecem. Louvado seja Deus. Aquele simples morador de Gat-Rimon, conforme está registrado em Josué capítulo 20, versículo de número 24, cujo nome significa servo, ele tomou uma decisão ao vivenciar, ao presenciar a presença de Deus sobre a sua família, de nunca mais deixar de ser um adorador. Aquele homem decide: eu não posso mais, eu não posso abrir mão, eu não posso ficar longe. O rei pode até levar a arca, a presença de Deus, mas ele vai ter que me levar junto na sua comitiva. Eu irei junto com o rei. Eu não posso mais viver divorciado, separado da presença de Deus. Ah, queridos, que bom seria que todos os crentes na terra pensassem assim, de não se divorciarem mais da presença de Deus, de não deixarem para trás a sua vida de adoradores, mas que desejem continuarem sempre no centro da vontade de Deus, como verdadeiros adoradores, como a palavra de Deus, ela deixa claro, em João capítulo 4, verso 23, que diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus procura tais pessoas. À semelhança de Obed-Edom, ele não quis mais ficar longe da arca. Então ele faz um compromisso: eu não posso me apartar da presença de Deus. Eu não posso viver longe desta presença. Não queira ficar longe da presença de Deus. Obed-Edom, ele se envolveu a partir daquele momento, daquela decisão. Ele então, a partir daquele momento, ele decide agora se envolver de forma mais intensa. E agora ele se envolve. Agora ele quer ser participante do santuário. E eu trouxe aqui algumas referências que comprovam as mudanças na vida espiritual daquele homem, por ter tido contato com a presença do Senhor, por ter a presença do Senhor Deus em sua casa e em sua vida. Observamos aqui algumas funções que aquele homem passou a exercer no santuário de Deus. A referência de primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 15, versículo 17 a 18. Ele passou a ser porteiro do santuário. Ele, quem sabe, disse: eu não posso estar mais próximo dela assim, tão perto, mas eu vou ser porteiro do santuário. Eu não quero perdê-la de vista. Eu quero agora ser um protetor, um guardião da arca da aliança. Eu quero ser o porteiro do santuário. E ele se torna o porteiro do santuário. Ainda em 1 Crônicas, capítulo de número 15, versículo 19 e 21. Ele foi músico no santuário. Diante da presença do Senhor, ele se tornou músico. Ainda em 1 Crônicas 15, 24, ele foi guardião da arca do Senhor. Ele agora fazia a segurança da arca. Ainda em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 4 e 5, ele foi ministro da adoração. Louvado seja o Senhor para sempre. Bênçãos espirituais na vida daquele homem. Ainda em 1 Crônicas 16, 37 a 38, ele se tornou líder de 68 pessoas. Aquele homem foi abençoado extraordinariamente. Começou por porteiro,
músico, guardião da arca do Senhor, ministro da adoração, líder de 68 pessoas, mas as bênçãos espirituais na vida de Obed-Edom ainda não pararam. Ainda olhando em 2 Crônicas, capítulo de número 25, versículo 24. Ele foi tesoureiro do ouro e da prata do santuário do Senhor. Tesoureiro do ouro e da prata do santuário do Senhor. Quando a presença de Deus chega, as bênçãos naturais, terrenas, materiais, físicas, elas acontecem nas nossas vidas, mas as bênçãos espirituais, elas também devem acontecer. Elas precisam acontecer. E isso foi um fator de destaque na vida daquele homem chamado Obed-Edom, porteiro, músico, guardião, da arca, ministro de adoração, líder de 68 pessoas, foi tesoureiro, guardião do ouro e da prata do santuário do Senhor nosso Deus. Queridos, se você é um verdadeiro servo de Deus, se de fato você tem a presença de Deus em sua vida, coisas extraordinárias irão acontecer na tua vida, no âmbito terreno, no âmbito físico, no âmbito natural, mas também na esfera espiritual. Somos naturais, somos terrenos, mas também somos espirituais. Louvado seja Deus. Como homens da terra, seres humanos que somos, vivemos nesta terra, mas nós que somos salvos, nós temos também uma pátria celestial. Louvado seja Deus. Para onde iremos? Para onde o Senhor nos levará no momento do arrebatamento, se estivermos vivos? E se não tivermos, mas ressuscitaremos em corpos gloriosos. Louvado seja Deus. Então há bênçãos extraordinárias para aqueles que têm a presença de Deus em sua casa. Quando a presença de Deus chega, mudanças extraordinárias acontecem. Para concluir, eu quero ainda comentar. Deus, Ele tem propósitos para a tua vida. Porém, Ele exige que sejamos verdadeiros adoradores e que quando nós nos aquebrantarmos totalmente, abrirmos, escancararmos o nosso coração na presença do Senhor nosso Deus, Ele fará coisas maravilhosas, extraordinárias, milagres, maravilhas, prodígios em nossas vidas. Deus, Ele nos tira do monturo e nos faz assentar com os príncipes. Louvado seja Deus para sempre. 1 Samuel 2, verso 8. Deus, Ele nos constituiu como cabeça e não como cauda. Louvado seja Ele para sempre. Ele faz o solitário viver em família. Ele faz descer a chuva temporã e a serôdia. Louvado seja Deus. Ele faz encher os nossos celeiros e transbordar os nossos lagares. É este Deus tremendo. É este Deus maravilhoso. É este Deus extraordinário. É este Deus do impossível. É o Deus que todas as coisas para Ele é possível, que você serve, que eu sirvo, que nós servimos, e a presença dEle jamais deverá ser apartada de nossas vidas e de nossa casa e de nossa família. Louvado seja Ele sempre. Ele faz-nos prosperar em tudo, assim como Ele fez transbordar tudo na vida de Obed-Edom. Toda a sua família e em todas as áreas
tanto na área sentimental, como na área material e também na área espiritual. Deus, Ele quer mudar a sua vida por completo. Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer prosperar em todos os sentidos da tua vida. O segredo é não se apartar, é não perder a presença do Senhor. Siga ou sigamos o exemplo deste homem, Obed-Edom. Não querer mais se apartar da presença do Senhor. E se alguém está apartado, se alguém perdeu esta presença gloriosa, magnífica, extraordinária, exuberante do Senhor Deus em sua vida, retorne enquanto é tempo. Eu quero orar por você, abençoando a tua vida, abençoando a tua família, abençoando a tua casa, e também orando por você que sentiu o desejo de retornar para possuir a presença de Deus na tua vida neste momento, fazendo o retorno aos braços do Senhor nosso Deus, querendo reconciliar-se com esse Senhor Deus. Eu quero orar por você neste momento. Se você crê, você pode se curvar, se achar melhor. Se não, mesmo onde está, você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e pode fazer a sua oração de pedido de perdão ao Senhor Deus. E eu irei orar com você e por você. E Deus fará mudanças extraordinárias na tua casa. Porque quando a presença de Deus chega, mudanças acontecem para melhor. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, quero te engrandecer e te agradecer pelos grandes benefícios que a tua presença ela pode trazer para as nossas vidas. Ela pode, sim, Senhor, produzir em cada vida que me assiste neste momento, que ouviu a tua palavra. Senhor querido, se havia alguém, meu Deus, que estava afastado, havia perdido a tua presença, pelas circunstâncias da vida, pelo descuido, ó Senhor, e pela sagacidade do inimigo de cegar o entendimento das pessoas e arrastá-las para longe de ti, se este irmão, se esta irmã, se esta pessoa ela se afastou e neste momento ela está sentindo a necessidade de retorno, ela está suplicando, Senhor, uma reconciliação contigo, um abraço de reconciliação. Eu te peço agora por ela, Senhor, tenha misericórdia dela agora, perdoe-a agora, passe mais uma vez sobre ela com sangue carmesim, com sangue purificador, remidor, regenerador de Jesus Cristo, teu amado Filho, sobre esta pessoa. Ó Deus, restaure a comunhão contigo, passe a habitar, Senhor, na vida dela, que o teu Espírito Santo venha sobre ela como o selo e penhor, que ela agora se torna propriedade do Senhor nosso Deus, que o teu Espírito Santo possa ajudá-la a se manter fiel, dando força para resistir a investida do inimigo, Senhor, que quer afastá-la e tantas outras pessoas para longe de ti. Tenha misericórdia dela agora e que ela se sinta perdoada e acolhida nos teus braços, Senhor. Escreve mais uma vez o nome dela no livro da vida e que ela se sinta membro da família do Senhor nosso Deus. E assim, Senhor, abençoe todas as famílias dos teus filhos e filhas que nos acompanharam neste momento desta live. Ó Deus, que as tuas bênçãos façam eles prosperarem em tudo. Ó Deus, que eles sejam testemunhos vivos da tua presença em suas vidas, para os seus vizinhos, para todos quantos eles, ó Senhor, forem ao encontro, seja nos trabalhos, seja na escola, ou mesmo na comunidade, na cidade, aonde eles convivam, que as pessoas vejam o fruto de uma vida de comunhão com o Senhor,
pelos resultados das tuas bênçãos. Em o nome bendito de Jesus eu te peço e por fé te agradeço. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos e todos dizem amém. Que Deus vos abençoe sempre.